Que bom, querido irmão, querida irmã, ver todos vocês aqui. Vocês que vieram a pé, muita gente veio a pé. Romaria de Pedralva e tantos outros que vieram de outras cidades de Minas. Vocês que vieram de outros estados, desde lá do Pará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, evidentemente, tantos outros estados, e de repente formamos uma comunidade. E minha gente, nós estamos na Semana Santa. É uma semana que deveria ser de silêncio, de escuta na nossa vida. Escuta da palavra de Deus, mas escuta também de nós próprios, não é mesmo? A gente vive numa sociedade de tanto barulho, de tanto palavreado, de tantos sons, que parece que nós temos até medo do silêncio. É zoada em todo canto. E a Semana Santa vem convidar você, faça um pouquinho de silêncio, escute a si mesmo. Abra seu coração para a palavra de Deus. Tome um pouquinho de distância desse vozerio, que às vezes abafa até a nossa capacidade de pensar. Eu acho que um jejum de palavras da Semana Santa agrada mais a Deus do que o jejum de comida. Deixe Deus falar lá no fundo da sua consciência. Escute aquilo que realmente vai dentro do que você sente, do que é a sua vida, e não apenas, muitas vezes, essa representação social que a gente faz um diante do outro. E Deus sabe o que vai dentro do seu coração. Veja a palavra do profeta Isaías, a gente chamando segundo Isaías, como nesse tempo da quaresma, ele oferece essa imagem do servo de Javé, aquele que procura consolar o povo exilado na Babilônia, e que apesar de tudo que ele faz, não vê resultados imediatos na sua obra, mas ele confia em Deus. Ele tem Deus como a sua força, e ele tem a certeza de que Deus fará dele a luz das nações, para que a palavra de Deus chegue até o confim do mundo. É como se o profeta Isaías estivesse falando apenas de Jesus, que ele nunca pôde conhecer, mas que nessa profecia que nós lemos na Semana Santa, a descrição do servo de Javé é essa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então no Evangelho, Jesus está ali na sua última refeição com seus amigos, seus apóstolos. Um momento assim de muita ternura, de muita confidência de Jesus com aqueles que tinham seguido o seu caminho durante 3 anos, tinham ouvido as suas palavras, tinham visto os seus gestos e testemunhado os seus milagres. Ele está numa última refeição que nós chamamos de última ceia. E no entanto, também naquela pequena comunidade havia um traidor. Alguém que seguiu Jesus. Alguém que comia do mesmo prato de Jesus, mas não se alimentava da palavra de Jesus. Continuava pensando por si próprio, continuava alimentando os seus projetos. Judas Iscariotes. E é impressionante que Jesus diz para ele: o que você tem a fazer, faça depressa, faça logo. Ele havia se escondido as suas intenções de Jesus ao longo de todo o tempo de caminhada com ele, mas Jesus conhecia o coração desse discípulo. E sabia que dentro dele, talvez ele estivesse sonhando com reinos humanos, com poder humano, e ele não conseguiu aceitar essa proposta de Jesus, de um reino de justiça, de paz, de amor, de fraternidade e de solidariedade. Não, eu prefiro um reino de armas, de riqueza, de poder. Na sua desilusão, ele resolve entregar Jesus àqueles que queriam matá-lo. E ele sai do grupo,
depois de ter comido aquele bocado de pão que Jesus lhe oferecera. E diz o evangelista, nota bem claro, era noite, ou seja, Judas entra na noite do pecado, na noite da infidelidade, na noite da traição, e o fim dele nós conhecemos bem. Os outros companheiros dele ficaram com Jesus, que é a luz, e aí Jesus começa a falar para eles: é agora, minha gente, que eu vou ser glorificado pelo meu Pai. Quando todo mundo, seus inimigos, estavam pensando: vamos acabar com esse Messias, que ele não estrague a nossa Páscoa judaica. Ao invés disso, exatamente quando eles pensam que estão derrotando, acabando de vez com Jesus, o Pai vai glorificá-lo. E essa luz de Jesus começa a brilhar exatamente a partir do seu sofrimento, da sua entrega total por nós. Mas há uma outra figura desse evangelho que eu acho que é importante a gente prestar atenção nela, a figura de Pedro. Pedro é presunçoso, e Pedro então, ele acha que ele pode seguir Jesus onde quer que ele vá. Ele jamais está pensando na cruz. Pedro está pensando também que nós vamos a Jerusalém tomar o poder. Eu vou seguir o Senhor aonde quer que o Senhor vá. Talvez muito interesseiro. E nosso Senhor faz Pedro voltar à sua condição de fragilidade. Pedro, aonde eu vou você não vai poder ir agora. Mas você que disse que vai me seguir aonde eu for, antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Nessa presunção de Pedro, nós encontramos de um lado Judas, de outro lado Pedro. Eu acho que é importante meditar, minha gente, nesta palavra de Deus. Por quê? Nós vivemos hoje, há 2000 anos deste acontecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quase que uma situação semelhante àquela daquele povo exilado na Babilônia, que não conseguia voltar para a sua terra. Nós vivemos até hoje uma situação em que o reino de Deus, reino de paz, de justiça, continua sendo uma promessa. Continuamos a sonhar com uma sociedade mais igualitária, mais justa. Toda a Semana Santa, aliás, a Quaresma, tentando refletir sobre essas políticas públicas, para que esse pobre povo brasileiro tenha um mínimo de condições de viver dentro de uma cidade, no campo. Ainda não chegamos à terra prometida. E se fizermos as contas, querido irmão, querida irmã, são milhões de cristãos no mundo inteiro, que muitas vezes, sendo batizados, com a Bíblia aberta nas mãos, de um lado se dizem cristãos, do outro lado, não aceitam as propostas de Jesus, o projeto de Jesus, o caminho de Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus serve para a gente pedir graças, milagres, curas, até para pedir o perdão, mas eu seguir os passos de Jesus? E quantos que têm uma certa intimidade com o nosso Senhor, como nós temos a intimidade que tiveram os apóstolos, de ouvir a palavra de Jesus, de ter os sinais da sua presença conosco, principalmente a Santa Eucaristia, a intimidade com Jesus. Mas depois, na vida real, a gente, ao invés de servir o reino de Jesus, a gente vai servir os reinos do poder, da riqueza, do sucesso, que é aquele que mais nos atrai. E aí competimos, aí muitas vezes somos injustos, e aí talvez podemos cair até na corrupção e na maldade total. Será que não há muitos cristãos que, ao invés de serem seguidores de Jesus, talvez sejam seguidores de Judas, traindo aquilo pelo qual Jesus deu a sua vida e morreu na cruz? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, nós talvez sejamos mais ou menos semelhantes a São Pedro, ou seja, somos ótimos católicos, fiéis, não é mesmo? E estamos sempre ali ao lado de Jesus,
Mas acontece que de vez em quando, por causa de uma provação, de uma contradição que a gente não consegue entender, a gente cai do mesmo pecado de negar nosso Senhor Jesus Cristo. É como se eu não o conhecesse, é como se Ele não fizesse parte da minha vida, é como se a palavra dele não iluminasse o meu caminho, na hora que eu tenho que fazer um negócio, na hora que eu tenho de ser fiel à minha família, na hora que eu tenho que ser honesto no meu trabalho. Eu nego Jesus, nunca o conheci. Aquilo que Jesus me pede, que eu tenha compaixão, que eu seja honesto, que eu seja caridoso, tudo isso desaparece porque eu quero conquistar as coisas que eu sonho e pouco me importa o que o resto do mundo possa passar. Tempo da Semana Santa é tempo da gente renovar a escolha da nossa vida. É tempo de você se perguntar: meu Deus, eu estou ou não seguindo os passos de Jesus? Certamente, graças a Deus, não sou Judas, mas eu gostaria também, pelo menos, de ser como Pedro, de saber chorar os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas pequenas ou grandes negações de Jesus e voltar a me sentar à mesa com Ele. Que eu não ouça jamais de Jesus aquilo que Ele disse a Judas: o que você tem a fazer, faze-o logo. Ou seja, se você quer se unir a outro grupo, de outra mentalidade, vá embora. Mas se você quer ficar no meu grupo, na minha comunidade, na minha igreja, procure ser fiel. Não vá se enforcar nas desgraças do mundo. Entregar a sua alma, entregar o seu espírito, a sua vida, que Deus lhe deu de presente, a troca de 30 moedas. Ao menos sejamos como Pedro, que a gente possa chegar para Ele, chorar amargamente, quando negamos o amor que Ele tem por nós, e o amor que nós queremos ter por Ele, mas nem sempre conseguimos ser tão fiéis assim. Renove nessa Semana Santa a fidelidade do seu batismo. Tenha esse desejo no coração: só em Jesus e com Jesus eu vou encontrar a glória. Essa glória que o Cristo ressuscitado teve, que veio do Pai, e essa glória que Ele quer fazer a gente participar, quer distribuir para nós. Mas eu tenho que pisar sobre as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está essa boa mãe, que seguiu essas pegadas desde o início. E quando a gente vem aqui à sua casa, quando a gente a invoca lá em casa, tudo que ela quer é tomar a gente pela mão e dizer: meu filho, minha filha, vamos seguir Jesus Cristo. Ah, mas a gente vai passar por provações, não tem problema. A única cruz que termina em ressurreição é a cruz de Jesus. Ela termina em vida, em vitória, em paz. É a única cruz que deu certo. Por isso nós beijamos essa cruz. Quando queremos carregar a nossa cruz sem Jesus, nós vamos terminar derrotados por ela. A cruz com Jesus é sempre uma glória, é sempre uma vitória. E tudo que Nossa Senhora quer é que você possa dizer um para o outro: feliz Páscoa, meu irmão, dizendo feliz vitória. Você não traiu Jesus e você pediu perdão das suas falhas e fraquezas e negações. Vamos em frente, como comunidade que caminha até o fim, até a morte, fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.